iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos sobre a função do misticismo com o fráter Jonas Dias de Brito Filho, que é gestor ambiental. Confira! Fráter Jonas, muito obrigado por aceitar o convite do programa Presença e Harmonia e estar aqui conosco. Muito obrigada. Soro, eu que me sinto agraciado em poder contribuir mais uma vez com a Ordem. Tenho absolutamente certeza que isso já está se tornando um encontro maravilhoso e o meu desejo maior é compartilhar um pouco do que eu estou aprendendo e o que eu venho vivenciando dentro e principalmente fora da Ordem. Perfeito, Frater, muito obrigada. Bom, o nosso tema hoje, então, é justamente sobre a função do misticismo. E eu gostaria de começar perguntando, de forma geral, como que a gente pode definir misticismo e qual que é a sua relação com a palavra esoterismo? Então, Soro, como conversei anteriormente, você me enviou algumas perguntas e eu achei interessante porque me proporcionou estudar um pouco mais, rever alguns conceitos. Nós podemos começar dizendo que o misticismo vem do grego, místicos, e que nada tem a ver com o verbo mistificar, muito usado em nossa sociedade. Mas procede do verbo mistizar, significando a experiência que permite ao ser humano um contato consciente com a mente cósmica, de forma direta e sem intermediários, por meio de uma crescente harmonização ou elevação da consciência, conduzindo ao que em outras tradições é chamado de iluminação. Na Amorque, nos referimos a esse estado sublime de consciência como consciência cósmica, e o mais alto estado de consciência possível ao ser humano. As técnicas Rosa Cruz, que eu tenho tido contato, visam preparar o estudante justamente para isso. O misticismo também pode ser designado como o estudo das leis que regem o universo e a aplicação dessas mesmas leis nos níveis físico, mental e espiritual. Perfeito. Frater, até vou fazer uma pergunta agora, que um pouquinho o senhor já comentou nessa nossa primeira resposta, mas agora a gente focando em especial com relação à Amorque, Então, como que a Ordem Rosa Cruz ela define a função do misticismo em seus ensinamentos e como suas práticas se alinham à função do misticismo? Tudo que eu estou respondendo a Soro e que depois será compartilhado com nossos fráteres e sorores, é sob a minha percepção, é claro, E o que eu posso sintetizar nesse nosso encontro é o autoconhecimento, o equilíbrio, a fraternidade e o altruísmo, que são práticas difíceis. Bastante. Às vezes parecem ser fáceis, mas são muito difíceis, Ainda continuo dizendo que é um místico em equilíbrio e torna-se um sábio em sua jornada pessoal. A forma sistematizada através das monografias disponibilizadas pela nossa ordem, alinhada a uma prática ritualística, permite que o estudante peregrino estabeleça um norteamento em sua descoberta interior e sua conexão com tudo e com todos. Essa seria a forma mais sintética que eu teria para apresentar a digna Soro. Tá ótimo! E quais são os princípios e símbolos associados aos ensinamentos Rosa Cruzes que influenciam na compreensão do misticismo? Além da resposta, me permite uma experiência que eu tive ao adentrar a primeira vez em um templo Rosa Cruz. Eu já vinha fazendo buscas anteriores, que eu acho que isso é uma coisa nata de todo buscador, de toda buscadora, e quando eu me deparei no templo com a cruz e com a rosa. E aí, obviamente, a primeira impressão foi ter uma conotação somente religiosa. E aquilo, de certa maneira, me admirou e me chocou. A minha perspectiva, que me apaixona mais no rosacrucianismo, especificamente na Amorque,
é a cruz e a rosa. Isso foi a minha primeira, assim, fora. Eu fui apresentado à Ordem Rosa Cruz 30 anos antes de eu ir para a Rosa Cruz. É muito interessante isso, né? Aonde ainda continuo dizendo, né, que a minha percepção da cruz representando a matéria e a rosa a espiritualidade. E uma coisa muito bacana que eu li em algum momento é observar que a linha vertical da cruz conduz ao plano superior, né? E a linha horizontal conduz o cavaleiro ou o buscador no plano físico. Somente desde do primeiro olhar até a jornada que eu cheguei até agora, ela foi se transformando e foi se transformando em algo mais belo, né? Muito mais do que uma cruz e muito mais do que uma rosa. Né? E eu acabo me emocionando quando eu falo dessas coisas, né? Sem fazer proselitismo da nossa ordem, mas às vezes quando eu converso com pessoas de diversos matizes, às vezes as pessoas me perguntam e falam assim, você é de tal religião? Você é de tal ordem? Né? E aí, no finalzinho, que se insiste muito, eu acabo falando alguma coisa da Rosa Cruz, o meu encontro maravilhoso. Eu só tenho a dizer isso, é um encontro maravilhoso com a ordem, né? E como o misticismo contribui para o desenvolvimento espiritual e pessoal do ser humano? O que eu venho encontrando, né, na antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a nossa MORC, que é uma organização internacional de caráter físico e místico e filosófico, é que ela tem a missão de despertar o potencial interior, o autoconhecimento, auxiliando no desenvolvimento e espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição da cultura Rosa Cruz. É claro que isso são palavras que compõem um texto, mas eu às vezes eu digo que a Rosa Cruz é muito mais do que a gente encontra nos templos. E eu acabo brincando, às vezes até com alguns fráteres e sorores, né, que eu ainda estou em busca da Rosa Cruz sem CNPJ. Né? Ou seria a nossa ordem, né, que ela transcende os muros e os endereços. E eventualmente abre-se uma pequena porta, uma pequena janela, né, para a gente vislumbrar isso ou na nossa ritualística, ou no nosso estudo do lar, ou às vezes numa reflexão em algum lugar. Né? Então, acho que essa seria a minha resposta para você. Muito emocionado, tá? Perfeito, Frater. E qual que é a relação entre ciência, filosofia e o misticismo, aí sim, na perspectiva Rosa Cruz? Ainda segundo o meu entendimento, eu creio que a minha vivência na Rosa Cruz, a ciência, filosofia e misticismo, formam uma tríade de percepção humana. Em separado, são falhas ilimitadas. E isso me faz lembrar uma frase atribuída ao grande Albert Einstein, né? Inclusive, ela se encontra em uma das nossas obras iniciais. Né? A mais bela e profunda experiência é a sensação do mistério. Ela é semeadora de toda a verdadeira ciência. O homem, para quem essa emoção é estranha e que não mais pode se maravilhar e se sentir arrebatado de admiração, está praticamente morto. É atribuído ao Albert Einstein, né? Isso está no domínio da vida. E eu quando eu estava preparando, né, esse material para o nosso encontro, né, então eu peguei uma série de coisinhas que a gente vai acumulando, mas a gente não sabe exatamente onde está. E eu me deparei, né, com essa pequena nota, e eu acho que ela sintetiza o que a nossa ordem pensa. Né? Eu ainda me atrevo a acrescentar que eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento há mais de 30 anos, né? Então, é uma área bem interessante e tem situações que a ciência e a tecnologia e mais a prática mística
às vezes eu converso com meus pares e eles, né, eles olham para mim e falam assim, o que esse cara está falando? Né? Mas se revela algo da criação tão lindo, né? Quando compartilhar, né? Que eu faço uso da microscopia, né? Microscopia eletrônica. Então a gente vê assim o âmago, um pedacinho de coisinhas, né? Que estão ali interagindo, e isso é ciência, mas a interpretação é mística, né? Então assim é algo que se completa, que nós estamos, eu tenho uma grande esperança de que um dia ciência, misticismo, filosofia volte a andar juntos, né? Essa é a minha percepção de talvez um velho pesquisador. É muito da sociedade, acho que do Ocidente mesmo, a gente precisar dividir tudo em caixinhas, né? A nossa forma, como parece que a gente só está falando de um assunto, nessa ideia de colocar em gavetinhas. E, Frater, os ensinamentos Rosa-Cruzes abordam a conexão entre o misticismo e a busca do conhecimento interior, como o Frater até definiu para a gente no início da conversa. Como que essa busca se desenrola? Agora, uma coisa que é muito importante para nós Rosa-Cruzes, que é a prática. Como que isso se desenvolve na prática? Então, Sora, às vezes é muito bacana, né, quando a gente está nos nossos encontros, apesar de nós sabermos disso, né, nós somos humanos e cada um tem uma compreensão, né, tanto física como espiritual, e nós buscamos sempre harmonia. Eu acho que cada um está num patamar, né, de ascensão, assim como eu, como todos, e eu acho que sintetizando uma coisa que me chamou também muita atenção, né, em algumas religiões usa essa palavra, né, o primeiro amor, né, que se usa até nas relações mesmo, né, quando eu ouvi uma das vezes falar assim, busque o seu mestre interior. E eu ficava assim, quem é o meu mestre interior? Eu ficava assim, meio qual uma criança, né, que está ganhando um doce e não sabe de que forma vai consumir aquele doce. Então, eu acho que nós já temos tudo conosco, né? O Criador já nos disponibiliza tudo. E o colocar em prática, ele depende muito, na verdade, da nossa disposição. Porque há algumas práticas e que, como fraternidade, altruísmo, humanismo, né, o desapego em si, a nossa mente objetiva, ela questiona todo o tempo, né? O senso de sobrevivência, será que se eu der o meu naco de água, né, eu não vou sentir sede mais na frente? Então, assim, aplicar no dia a dia é um exercício constante. Então, a gente vai ao templo, a gente faz o estudo em nosso lar, mas quando a gente vai para o mundo profano, aí eu acho que é um grande teste. Então, a nossa ordem, ela nos disponibiliza as ferramentas, né? A grande sabedoria se nós vamos usar uma mesa grande para colocar todas as ferramentas e usar, ou se a gente vai economizar espaço e usar só uma parte dessas ferramentas. Eu acho que esse conhecimento que a gente traz de tantas encarnações em nossa estrada, né, de ascensão cósmica, se nós permitirmos, nós aplicamos com mais tranquilidade com nossos irmãos fora da ordem ou dentro da ordem. Eu acho que é isso que eu tenho para contribuir, né, com essa pergunta, na verdade, né, com esse bate-papo. Tá ótimo. E agora, Frater, qual a relação entre o misticismo e a transformação espiritual e emocional? Então, Sora, eu acho que essa pergunta, ela, na verdade, ela estende um pouco mais do que eu devo ter adiantado na pergunta anterior, né? Retomar a consciência pelo estudo e pela prática mística
Eu vou usar eu como exemplo, né? Não eu sendo o exemplo, mas como um exemplo, né? O Jonas de hoje, e eu creio firmemente nisso, eu sou produto de várias encarnações, de várias vivências, com roupagens diferentes, com conhecimentos diferentes, com percepções diferentes. E dentro de uma evolução cósmica, a gente se depara com alguns choques, né, de percepções e experiências anteriores nessa realidade. E isso permite exercitar a compreensão, o perdão e amar de forma atemporal. O nosso planeta, né, na esfera tridimensional, ele também precisa de muito amor, de muita compaixão entre nós. Então, essa é a minha percepção. E muitas das vezes eu me vejo como mais na frente a gente vai ter oportunidade ainda de remir um pouco o caminho do místico. Como nós não dependemos de senhores para nos proteger e nos salvar, a responsabilidade do místico é maior. Porque quando eu erro, fui eu que errei, não foi a outra parte que errou. E quando eu acerto, é obrigação, porque eu já tenho compreensão, eu não tenho mérito nenhum sobre isso. Né? Essa dificuldade, mas o prazer de exercitar e de promover, eu acho que esse é o grande, digamos assim, um grande galardão que às vezes a gente separa, né? Quando eu sento, às vezes na poltrona e falo assim, pô, que bacana, hoje eu só não prejudiquei ninguém. E hoje eu consegui andar pelos meus semelhantes, eu consegui trabalhar, consegui me exercitar, e hoje, só hoje, eu consegui não fazer mal a ninguém. E aí eu me sinto mais tranquilo, agradeço ao cosmos e peço que amanhã eu possa realizar pelo menos isso. Pelo menos isso. Isso, cada dia, né, é uma nova busca, um novo aprendizado. E, Frater, as experiências místicas, elas podem levar a uma compreensão mais profunda da natureza, da realidade da existência? Eu te digo que sim, um sonoro sim. Desde a minha tenra idade, eu sempre busquei compreender eventos que se davam ao meu redor. Por tradição familiar, que isso não é só comigo, as primeiras impressões é de que eu estava sob desequilíbrios ditos ou espirituais ou até mesmo psicológicos. Né? Isso aconteceu na minha vida. E em resposta à sua pergunta, né, que, como eu já disse, é um sonoro sim, levou tempo para eu entender que outras individualidades encarnadas tinham as mesmas percepções que hoje eu chamo carinhosamente de meus companheiros e companheiras de jornada cósmicas que eu venho encontrando durante toda a minha vida. Levou tempo para eu me harmonizar com o mundo etéreo, eu entender, né, o que estava acontecendo. As vivências que eu já tive dentro da ordem e fora também me proporcionaram vislumbrar um pouco do universo transdimensional que estamos imersos. Tem esperança que nossos irmãos e irmãs de jornada cósmica, em seu devido tempo, experimente esse descortinar de luz. Quando eu me concentro, né, e eu mentalizo, coisa que lá no passado, muitas das vezes eu não sabia externar isso ou mentalizar, hoje eu busco trabalhar antes, me perdoar. Se você não se perdoa, você não perdoa ninguém. Se você não se ama, você não ama ninguém. E é procurar colocar em prática. Às vezes eu me surpreendo, né? Ainda ilustrando, não vou me alongar muito, mas eu tive a felicidade de, nos últimos 30 dias, 2 pessoas externaram um carinho tão grande por mim, de uma época que eu interagi, que
tinha 20, 30 anos atrás, e eu não imaginava como tinha sido importante a minha interação com essas pessoas, né? E que caminhos da vida me levaram, né? Nos levaram em caminhos diversos. E de vez em quando você encontra isso. E é bacana de você ver que você, às vezes uma palavra, às vezes uma ação, né? Um afago é transformador na vida das pessoas. E na nossa também. E, Frater, que mensagem o senhor gostaria de destacar para compartilhar com aqueles que buscam compreender a função do misticismo em suas vidas? Conforme nós tivemos a oportunidade de conversar nesse nosso encontro, né, o misticismo é, por assim dizer, uma das ferramentas adequadas à nossa compreensão de um universo ainda incompreensível. A percepção sensorial e do chamado mundo profano. A partir do momento que um companheiro ou uma companheira de jornada cósmica se permitir questionar, libertar-se das amarras, que muitas das vezes somos subjugados, e mergulhar em um sentimento de amor universal, de amor ágape, será um excelente movimento para adentrar o primeiro ato místico. Andar entre as colunas de Boaz e de Jaquim estabelece a tríade esotérica do homem e da humanidade com o divino. Isso é a minha percepção. Isso é lindo, isso é maravilhoso, são experiências fantásticas. Mas eu vou fazer uma observação que muitas das vezes uma pessoa espera encontrar na ordem e se decepciona. O caminho do místico, ele é solitário, fisicamente falando. Nós temos os nossos fráteres e sorores, nós temos os nossos encontros, mas eu posso lhe dizer que cada iniciação que eu passei, o que eu vi, o que eu senti, independente da alegoria que foi feita fisicamente, só eu vivi. Só eu trouxe para mim um compromisso de guardar para mim, de não revelar isso a ninguém. E isso, muitas das vezes, como não tem os fogos de artifícios, fisicamente falando, eu vejo pessoas, já aconteceu de falar assim, eu fui e não consegui ver, eu fui e não consegui sentir. Eu digo, dê mais um tempo, talvez você não esteja ainda na hora de ver o que você queria ver, porque às vezes choca a gente. A nossa elevação ou as nossas percepções, elas não se dão de forma linear e ascendente. E muitas das vezes a confusão, medo e descuido da nossa parte. Então, daí a gente tem que ver assim, qual o preço que eu vou pagar por isso. Algumas coisas que me dão prazer eu não vou fazer mais. Não porque alguém vai me condenar, né? Não porque eu vou ficar a eternidade sofrendo. É porque eu, nessa encarnação e nessa vida, eu vou sofrer pela minha própria consciência. Eu acho que assim, é muito pouquinho para falar desse sentimento, dessa alegria, dessas experiências, né? Eu vejo que tem fráteres e sorores que têm muito mais tempo de ordem do que eu, mas eu fico contente, né? Eu fico feliz de o Criador, de alguma maneira, me proporcionar que eu estivesse num país onde eu possa adentrar para uma ordem mística, onde eu possa falar sobre misticismo, onde eu possa me expressar e, em alguns momentos, me confortar e confortar. Como você pode não saber, Soro, mas você não imagina o exercício que você me proporcionou, né? De rever, de falar com o coração, usar a via cardíaca, né?
porque a cabecinha fica falando assim, fala isso, fala aquilo, mas às vezes não é hora de dizer. Então, finalmente, eu gostaria de externar, né, uma gratidão enorme que você me proporcionou, sinceramente, tá? Te desejando, você e a sua equipe, muita luz, muita vida e muito amor em tudo que vocês fizerem. Somos nós que agradecemos, né, a equipe do programa Presença e Harmonia, que agradece o Frater trocar o seu, né, justamente a sua experiência, de trazer para nós justamente aquilo que o Frater sente a partir do contato com o misticismo, em especial com o misticismo Rosa Cruz, nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa de hoje. Muito obrigada. Gratidão, Sora. Tudo de bom. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presençaharmonia@morg.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!